Saudações, saudações. Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o Pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E nós estamos estudando sobre Karl Marx. E nós paramos na questão número 15, aonde fala da questão da economia e algumas observações sobre o capital. Meus amados e queridos ouvintes, o capital é provavelmente a obra-prima e o texto mais conhecido de Karl Marx. Ele finalizou e participou da publicação do primeiro volume do trabalho. O segundo e o terceiro volume foram publicados aos cuidados de Engels, e o quarto sob a direção de Kautsky. Ao longo das suas reflexões, afirmou que o capitalismo era um sistema econômico que criava uma forma de uma vida humana alienada. Ele chega até a dizer, nesse sistema os proletários precisam vender sua força de trabalho ao capitalista para sobreviver. E os capitalistas enriquecem explorando o trabalhador dessas pessoas, o trabalho dessas pessoas através da exploração do valor produzido pelo trabalho delas. Ou seja, Karl Marx, ele defendia os proletariados. Karl Marx, ele não aceitava, era algo que Karl Marx não aceitava, era que os capitalistas, aqueles que tinham dinheiro, pagava uma migalha aos proletários, que precisava vender sua força, seu trabalho, para poder estar sobrevivendo. E aquele que eram os donos, os ricos, a burguesia, os burgueses capitalistas, só fazia enriquecer. Então ele falou que os burgueses capitalistas só enriqueciam explorando o trabalho dessas pessoas, através da exploração do valor produzido pelo trabalho delas. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão estudando teologia, junto com o pastor Fábio, essa situação leva o indivíduo às condições degradantes e cria uma massa de possuídos que levará à destruição do sistema. Nesse sentido, como observador de Peter Singer, Marx considera que a importância da análise da esfera econômica está na visão que nos permite ter da construção do processo de alienação e nos caminhos que aponta para o final dessa situação. Marx, ele dá a sua análise. A sua análise inicia-se pela questão do trabalho. Marx, ele considera que a atividade produtiva define a vida humana. Contudo, no mundo capitalista, o trabalho transforma-se em uma mercadoria que o indivíduo entende como um meio de garantir sua subsistência e não como um elemento definidor de sua condição humana. O trabalho nesse contexto
é uma mercadoria como outra qualquer e o seu valor varia com a relação entre ofertas e demandas. Nesse sentido, como observador, Engel, em um texto publicado em 1891, ele fala: a força de trabalho é na sociedade capitalista dos nossos dias uma mercadoria como qualquer outra, mas certamente uma mercadoria muito especial. Com efeito, ela tem a prioridade, a propriedade especial de ser uma força criadora de valor, uma fonte de valor e principalmente um tratamento adequado, uma fonte mais valor do que ela própria possui. Então, como nós observamos o trabalho, todos os produtos na sociedade capitalista são considerados mercadorias. Portanto, agrega dois tipos de valor: o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso, meu irmão, ele pode satisfazer uma necessidade, mas o valor de troca é um valor atribuído pela troca do preço. É sobre isso que Engel ele procura estar abordando, falando sobre essa questão. Então, queridos e amados irmãos, vocês que estão estudando teologia, o crescimento do capital acontece com a contenção dos salários, e isso amplia uma oposição entre burgueses e proletários. Houve uma grande discordância, uma grande briga entre os burgueses, entre os ricos e os pobres, e aprofunda-se a exploração, dominação de um grupo sobre outro. E essa dominação torna-se ainda mais evidente com a questão da divisão do trabalho, que leva o indivíduo a se especializarem em parte específica da produção. Então, assim, meu amado e minha querida irmã, você que está estudando teologia, assim a divisão do trabalho aumenta. Primeiro, aumenta a produtividade devido ao processo de especialização. Segundo, simplifica o ato de trabalhar, eliminando as habilidades especiais, tornando o trabalho monótono e repetitivo. Terceiro, o espaço dos pequenos capitalistas que não tem como competir com as novas formas de produzir. Acontece isso. Quarto, aumenta a escala de produção e a necessidade de novos mercados, e apresenta isso e leva a uma crise de produção que será inicialmente resolvida pela procura de novos consumidores. Contudo, a situação está fadada e gera uma crise definitiva para o sistema. As mercadorias, que são produtos da ação humana, passam a ser percebida como independente dos seres que produzem. Isso acontece porque os trabalhadores deixam de produzir para atender às suas necessidades e passam a fazê-lo para obter um salário a ser utilizado na compra de outras mercadorias. Qual o objetivo do capital? Qual é o objetivo do capital? O objetivo do capital é o quê? É revelar como isso acontece. Ou seja, como os processos de alienação
e de dominação ocorre. O primeiro volume, com destaque aos capítulos sobre a vida dos trabalhadores, mostra como a situação se torna cada vez mais desesperadora e em algum momento a massa do explorador expropriará os exploradores. Segundo volume é uma discussão técnica sobre as origens das crises econômicas. Já no terceiro, Marx procura reforçar que o capitalismo não é uma condição permanente na sociedade. É isso aí, meus irmãos, meus queridos. Eu quis dar um resumo falando sobre Karl Marx, que teve uma grande importância. Você pode ver a nossa primeira aula. Você procura aí, ó, vai estar número 1, primeira aula, Karl Marx. Está aí no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você entra no canal, você se inscreve no canal, você dá um like e você também deixa seu comentário. Você deixa o seu comentário, porque é muito importante o comentário. Nós sabemos que o trabalho alienado aliena a natureza do homem, aliena o homem de si mesmo, de sua própria função ativa, de sua própria atividade de vida, e por isso afasta-o das espécies. Esse processo, meu irmão, de alienação de sua essência humana também aliena os homens de si mesmos. Ou seja, os outros passam a ser vistos como hostis. O inimigo, nesse contexto, os homens passam a ver os outros como instrumento para conquistar seus próprios interesses, ignorando a condição humana que une a todos. Segundo Marx, essa situação somente se resolverá pela abolição do trabalho alienado e da propriedade privada. Queridos e queridas irmãs, Marx, ele iniciou sua reflexão pelo estudo de autores clássicos da economia política, como Adam Smith. Sua crítica a esses pensadores, segundo Geoffrey, pode ser percebida em todo o seu texto e centra-se a sua percepção de que esses autores utilizam conceito de forma crítica, sem observar sua historicidade nesse sentido. Olha o que fala Marx. Economista considera as relações de produção burguesa, a divisão do trabalho, crédito, dinheiro, etc., como fixa, imutável, categoria eterna. Os economistas explicam como a produção tem lugar nas relações acima mencionadas, mas o que eles não explicam é como é que estas relações em si são produzidas, que é o movimento histórico que eles deu origem. Esta categoria são tão poucos eternas quanto as relações que exprimem e são produtos históricos e transitórios. Outra conclusão que Marx constrói com base nesses autores é a de que os trabalhadores também se tornaram alvo, como qualquer outros, da chamada lei das ofertas e da procura. Ou seja, quando o número de trabalhadores é maior, o de posto de trabalho, os salários tornam-se menores e reduzem essas pessoas à miséria.
Outro ponto construído a partir dessa crítica é o de que o capitalista constrói suas riquezas através da riqueza produzida por seus trabalhadores. Isso acontece porque eles detêm parte do valor produzido pelo trabalho das pessoas. É esse capital utilizado para a construção de novas fábricas e máquinas, amplia a divisão do trabalho e a competição entre trabalhadores. Ao longo das suas reflexões, Marx ele observa que a maior parte das pessoas ficou reduzida ao que ele chama de trabalho abstrato. Ele entende que trabalho abstrato como atividade realizada para a obtenção de um salário e não para atender uma necessidade de produto, que seria uma característica da realidade que vivemos, segundo o próprio Marx. A exteriorização do trabalhador em seu produto não significa apenas que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa, mas também que existe fora dele de forma independente, alienígena, um poder autônomo em oposição a ele. A vida que ele deu ao objeto o confronta como hostil e estranho. Segundo Marx, o trabalho, no sentido da atividade produtiva livre, é a essência da vida humana. E qualquer coisa produzida nesse contexto é conseguinte a essência da vida humana feita em um objeto físico. Esse objeto deveria pertencer ao seu produtor para fazer com eles aquilo que achasse melhor. Contudo, o mundo capitalista, os trabalhadores, criam objetos sobre os quais eles não têm controle, portanto, estão alienados de sua própria humanidade. Essas são as palavras de Karl Marx. Muito bom entendermos um pouco sobre a história de Karl Marx e procurar estar aprendendo. Essa é uma aula de sociologia, mas que tem também a parte que faz parte religiosamente, da religião, né? Então vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu abençoo a todos meus amados irmãos que me ouvem pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus esteja nos corações de todos vós. Paz e luz a todos, paz e luz. Deus abençoe com muita